Glória a Deus, aleluia. Nós estamos nesse mês falando sobre o tema Não Importa a Pergunta, Deus tem a resposta. Amém? Não importa a pergunta, Deus tem a resposta. E nessa noite eu quero falar sobre o poder sobrenatural da fé. Porque para que a gente possa entender algumas perguntas, porque tem coisas que de verdade nós não entendemos e nós não vamos entender nessa vida. Só nos basta confiar. Deuteronômio 28 diz o seguinte, que as coisas encobertas, elas foram deixadas para o homem, e as encobertas foram deixadas para Deus. Então tem coisas que foi deixada para nós descobrirmos, para nós entendermos, e tem coisa que nós não vamos entender nunca, a não ser na eternidade, quando a gente vai perguntar para Ele. A própria palavra de Deus diz que as coisas encobertas foram deixadas para os homens e as cobertas foram deixadas para Deus. Mas não é porque eu não entendo que não exista, não é porque eu não veja que não exista. E eu quero falar nessa noite sobre o reino espiritual, porque o poder sobrenatural da fé tem tudo a ver com o reino espiritual. O escritor daquele livro, não sei se você já leu aqui, O Pequeno Príncipe, o escritor dele diz que o essencial é invisível aos olhos do homem. O essencial é invisível aos olhos do homem. O mundo invisível, ele governa sobre o mundo visível. Quer eu acredite ou não, o invisível, aquilo que eu não vejo com os meus olhos físicos, acaba influenciando e acaba governando o nosso reino aqui na terra. Existem 4 tipos de espíritos que agem no mundo espiritual. Amém? Primeiro, espíritos malignos. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 8, verso 1, a parte B diz: os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença. Maria, chamada Madalena, que havia saído 7 demônios. Então, existem alguns tipos de seres espirituais, que não é porque eu não vejo, né? Não existe. E um dos primeiros que a Bíblia fala são de espíritos malignos, aqueles que trabalham para ver a sua derrota, aqueles que trabalham para atrasar a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele diz algo muito interessante. Ele diz: a nossa luta, a nossa briga, não é contra a carne, não é contra sangue. Ele diz: a nossa luta, as nossas batalhas, não são contra seres humanos, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu parente, não é contra o seu chefe. Paulo vai dizer que as nossas lutas são contra forças espirituais. Forças espirituais que trabalham para impactar a nossa vida física. Porque como o ser humano ele caminha como se fosse uma engrenagem. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. E para que isso funcione de uma maneira correta, precisa essas 3 áreas da nossa vida estar bem. Se você estiver bem espiritualmente, mas fisicamente você não está bem, isso vai atrapalhar a tua vida. Se você fisicamente está bem, mas espiritualmente você não está bem,
isso também atrapalha a sua vida. Se você está espiritualmente bem, fisicamente bem, mas a tua mente não está bem, isso também atrapalha a sua vida. Então o diabo, ele sabe aonde tocar. E ele toca geralmente na nossa vida física, porque ele tocando na nossa vida física, ele sabe que atrapalha a nossa vida espiritual. Atrapalha a nossa alma, o nosso psicológico. Então existe 4 tipos de espírito que age no mundo espiritual. Primeiro é espírito maligno. Segundo, anjos. Romanos 8, capítulo 8 e 16 diz: bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Romanos capítulo 8, eu li Salmo 103, mas Romanos 8, 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. Então existe espírito maligno, existe anjos e existe espírito do homem. E o interessante é que anjo, existe algumas classes de anjo. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Lá no livro de Gênesis, quando Deus expulsa o homem do paraíso, ele coloca querubins para guardar a entrada do paraíso. Daniel, ele é atendido. Existe uma guerra espiritual quando Gabriel vem trazer uma mensagem. Gabriel é um anjo, e anjo quer dizer mensageiro. Gabriel faz parte de uma qualidade de anjo, que é um mensageiro, alguém que traz um recado, uma palavra de Deus. Quando ele vem trazer uma resposta de uma oração de Daniel, existe uma batalha no céu que Deus manda um arcanjo chamado Miguel. É uma outra qualidade de anjo. E existe os serafins, descrito lá em Isaías capítulo 6. E a palavra serafins quer dizer aquele que arde em chamas, aquele que queima em chamas. É uma classe de anjo que ministra ali perto da santidade de Deus. Existe também espíritos humanos, como a Bíblia diz em Romanos 8,16, que o próprio Espírito testifica que o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Nós somos seres espirituais, irmão, não se engane. Nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo material. Você não é isso que nós vemos na aparência. Por isso que Paulo diz que mesmo que o corpo interior ele envelheça, o nosso interior se renova a cada dia. Você sabe por quê? Porque o espírito, ele não está condicionado ao tempo do homem, ao cronos do homem, à idade do homem. É por isso que quanto mais velho nós ficamos no corpo, em Cristo nosso espírito se renova a cada dia. Que mesmo que esse corpo canse, que mesmo que esse corpo desanime, o Espírito de Deus que está dentro de mim, ele se renova. Aquele sopro de vida, ele se renova a cada dia na nossa vida. E existe o Espírito Santo de Deus. Atos 13:52 diz: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Então o mundo invisível, ele é governado pelo invisível. O mundo que habitamos, ele é governado pelo mundo espiritual, pelos demônios, pelos anjos, pelo Espírito de Deus e pelo nosso espírito. Nós devemos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós começamos a entender o poder sobrenatural da fé. Porque a fé
não tem a ver com aquilo que nós vemos. Fé tem a ver com aquilo que nós não enxergamos ainda, que nós não conseguimos ver com nossos próprios olhos, mas conseguimos ver com o nosso espírito, sentir com o nosso espírito. Quem já ouviu Deus falar com você? Você estava no particular e de repente você ouviu a voz de Deus. Quem já teve uma experiência dessa? E se eu perguntasse para você, como que é a voz de Deus? Ela é grossa? Ela é suave? Nós não conseguiríamos dizer, porque Deus, quando fala, Ele não fala com a carne, Ele fala com a parte imaterial do homem, e é por isso que a gente não consegue dizer que tipo de voz é a voz de Deus. Eu não sei dizer para você como é a voz, mas eu sei que Ele falou comigo. A gente entende, e por que a gente entende? Porque o Espírito de Deus, Ele comunica com a nossa parte espiritual. Isso está falando do mundo invisível, daquilo que nós não vemos, mas nós participamos. E não é porque eu não vejo que não exista. Enquanto eu estou falando aqui, várias linhas de transmissão está passando por aqui. Você ligar o celular, você vai pegar uma rádio, vai pegar uma TV, vai pegar algo que está passando no YouTube ao vivo, e essas ondas estão passando por aqui, e não é porque eu não estou vendo que ela não exista. Então nós precisamos de estar com o nosso aparelho, com a nossa vida espiritual conectada e ajustada, para que a gente possa captar essas vibrações, ou esse mundo invisível que nós não conseguimos enxergar. Olha uma coisa interessante. O homem criou um aparelho que é capaz de transmitir a minha voz. Você não está vendo a minha voz, mas você está ouvindo a minha voz. Por quê? Porque alguém criou um aparelho capaz de traduzir aquilo que eu estou falando aqui. Você não está me ouvindo. Eu estou falando aqui nesse momento, você não está me ouvindo. Alguém criou isso, que transmite a minha voz e faz com que você escute. Então há uma conexão entre eu falar, este aparelho, para trazer até você. Então precisa ter uma conexão entre a nossa vida espiritual com o reino espiritual, para que a gente possa entender o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida. E quando a gente se conecta com Deus, quando o nosso corpo físico se conecta com o nosso corpo espiritual e se conecta com Deus, a gente consegue enxergar coisas que olhos comuns não são capazes de ver. O mundo invisível. Não é porque eu não vejo que não existe. A diferença de propósito e de dimensões sobrenaturais. O inimigo manifesta o sobrenatural para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo, ele se manifesta, o mundo sobrenatural na nossa vida, para matar, roubar e destruir. Mas quando Deus manifesta o mundo sobrenatural na nossa vida, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. O diabo, quando manifesta o reino espiritual na nossa vida, ele manifesta para destruir a nossa vida, mas Deus manifesta para que eu tenha vida, e tenha vida em abundância. E o interessante é que vida em abundância, quando ele diz para que eu vim, para que tenha vida e tenham vida em abundância, ele está dizendo, quando você se conectar a mim, que sou espiritual, você vai começar a viver uma vida material
abundante, e essa vida vai ser tão abundante que você vai continuar com essa vida na eternidade. É algo que não acaba. Por isso que a Bíblia diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deus manifesta o sobrenatural na nossa vida. Salmo 77, verso 14 diz: Tu és o Deus que realiza milagre, mostra o teu poder entre os povos. Tu és o Deus que realiza milagre. Então, nós precisamos entender o mundo sobrenatural para que nós possamos viver esse mundo sobrenatural em fé. E quando a gente entende que existe esse mundo sobrenatural e nós precisamos se conectar com ele, as nossas atitudes são atitudes diferentes. No Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que o povo caminhava no deserto e uma nuvem acompanhava o povo. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem caminhava, o povo caminhava. Então, a fé daquele povo era uma fé que ela era ancorada assim: se Deus se movia, o homem se movia. Se Deus parava, o homem parava. Era esse tipo de fé que o povo de Israel caminhava no deserto. Mas quando Deus, Ele faz com que o homem entre na terra prometida, Ele vai ensinar um novo tipo de fé, que é uma fé baseada na ação. Eu creio, e por eu crer, eu me movo. E por eu me mover, Deus se move. No Antigo Testamento eu ficava parado e se movia quando Deus se movia. Na Nova Aliança, Deus só se move se eu me mover. Por quê? Porque Deus quer agora que eu e você possamos colocar a nossa fé em prática. Possamos exercitar a nossa fé. Porque a fé, somente como pensamento, fé sem ação, é pensamento positivo. Porque a fé verdadeira de Deus, ela nos faz agir. Ela nos faz fazer com que Deus se mova. Tem muita gente que Deus não se move na vida dele, não está se movendo na vida dele, porque ele está parado. Ele está esperando que algo caia do céu. Ele está esperando que o maná caia do céu para que ele possa colher no dia seguinte o maná. Mas essa experiência foi uma experiência que o povo passou no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento a ordem de Deus é: você crê, então se você crê, dá o primeiro passo, porque quando você dá o primeiro passo, eu te acompanho. Se você parar, eu paro. Agora, se você continuar, eu continuo. Foi aquilo que Deus disse para Josué: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Ele está dizendo: você tem fé? Então mostra a tua fé. Dá o primeiro passo. Comece a viver o sobrenatural. Comece a impactar o mundo sobrenatural através da tua fé. Está me entendendo, amém? Hebreus capítulo 11, verso de número 1 diz: agora, a fé transforma a nossa esperança em realidade e se torna o fundamento necessário
para adquirirmos as coisas que desejamos. É toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Eu gosto da tradução da Bíblia Católica, Nova Jerusalém, como que é o nome? Tradução? Nova Jerusalém, né? Uma tradução católica chamada Nova Jerusalém. A tradução de Hebreus 11 diz o seguinte: que a fé é a posse antecipada daquilo que nós queremos. É por isso que a Bíblia, quando você começa a pensar na Bíblia de uma maneira sistemática, aí você lê um texto como esse, que a fé é a posse antecipada daquilo que nós esperamos. Ou seja, Provérbio vai dizer o seguinte, que assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Ou seja, primeiro eu mudo aqui o meu pensamento, para depois as coisas começarem a acontecer. Porque quando eu mudo o canal que recebe aquilo que é espiritual, as coisas começam a mudar na minha vida. As janelas começam a se abrir. Aquilo que eu falo sempre em Efésios 1:3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com todas as sortes de bênção na região celeste em Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que vai suprir a nossa caminhada aqui na terra, já foi conquistada por Cristo Jesus e está em um lugar espiritual chamada região celeste. E quando eu me conecto com a minha fé nessas regiões celestes, eu estou aplicando Hebreus 11:1, que diz que a fé é a posse antecipada. Você imagina o seguinte: eu estou precisando de um milagre. Efésios 1:3 diz que tudo aquilo que eu preciso está na região celeste em Cristo Jesus, aqui. Eu estou precisando de um milagre. Então a minha fé, de Hebreus 11, que é a posse antecipada daquilo que está ali, primeiro pela fé eu alcanço aquilo, para que aquilo possa se materializar no mundo natural. Ou seja, a fé de Hebreus 11 aplicado na minha vida me faz ir no mundo espiritual em Efésios 1:3, na região celeste em Cristo Jesus, e trazer à existência, Hebreus, aquilo que não existe. Aleluia. Você consegue entender isso, irmão? Porque as coisas de Deus estão reveladas ali. Está tudo pronto. Por isso que você não deve deixar de ler a palavra de Deus, porque esse tipo de revelação você só consegue quando você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo, que a Bíblia diz que interpreta a nossa oração para chegar até Deus. Preste atenção porque Paulo diz, nós não sabemos como orar. Oramos como seres materiais, físicos. Nós não sabemos como orar, Paulo diz, mas o Espírito Santo intercede diante de Deus com gemido inexprimível. Aí Deus comunica de lá também para cá, e o Espírito Santo traduz aquilo que Deus diz numa linguagem simples que eu possa entender, mas isso só acontece no mundo sobrenatural através da fé. Lucas capítulo 7, o verso de 1 a 10 diz: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o Senhor estimava muito. Ele ouviu
falar de Jesus. Enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que curasse o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicou-lhe com insistência: este homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação. E construiu uma sinagoga. Jesus foi com ele. Já estava perto da casa do centurião. Mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ter contigo. Mas diz uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai. E digo ao outro: venha, e ele vem. E diga ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Voltando para a multidão, disse: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o seu servo restabelecido. O poder sobrenatural da fé é, primeiro, reconhecer Jesus Cristo. Reconhecer que é Ele que domina sobre todas as coisas. Reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores. Reconhecer que toda a autoridade, nos céus ou na terra, está debaixo da autoridade de Jesus. Entender que a minha vida, o controle da minha vida, está na mão de Jesus. Se o diabo um dia se apresentar para você e dizer: eu vou te matar, quase todo culto, alguém sempre pode falar para você: olha, o inimigo vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Quando você ouvir alguém dizer isso para você, se você realmente crer, só diga para ele assim: ó, não se mata aquilo que já está morto, porque eu já estou morto para mim mesmo, estou vivo para Cristo. Então, se eu estou morto para mim mesmo, ninguém, nem alguém, nada, algo, ninguém pode me matar. Agora, se eu estou vivo para Cristo, eu estou debaixo da autoridade de Cristo, e aí ninguém pode me matar. Na minha vida material ninguém pode me matar, porque eu já estou morto para Cristo. E na minha vida espiritual ninguém pode me matar, porque eu já estou vivo para Cristo. Quando a gente entende isso, a gente diminui a autoridade do diabo sobre a nossa vida. A gente diminui a autoridade das circunstâncias sobre a nossa vida. Porque como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: eu estou debaixo de uma autoridade, eu estou debaixo de uma proteção. Sabe, irmão? Aí você começa a pensar no Salmo 91, bem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando eu estou no abrigo de Deus, quando eu estou debaixo da proteção de Deus, nada e nem ninguém pode mudar isso. Então a fé sobrenatural, primeiro, é reconhecer a autoridade de Jesus. Lucas capítulo 7, onde acabamos de ler, verso 6, diz: Senhor, não te incomode, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considere digno de ir até ti. Ou seja, aquele homem, ele era uma autoridade, mas ele reconhece que existe uma autoridade maior do que a dele. Eu sei que eu tenho uma autoridade espiritual aqui sobre esta igreja, mas eu sei que a minha autoridade espiritual, ele está debaixo de uma autoridade maior. Eu sou aqui, irmão,
um copastor, um pastor assistente aqui. Por quê? Porque o pastor desta igreja se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é o pastor Sandro, não é o pastor Fernando. Essa igreja tem dono. E é por isso que, nas dificuldades que eu já passei aqui nessa igreja, que quem convive com a gente conhece dessas dificuldades, eu sempre chegava para Deus e falava: Deus, é o seguinte, vou dormir. Pastor, o senhor não está preocupado com isso que está acontecendo na igreja? Eu falei: eu estou, mas eu estou tranquilo. E por que você está tranquilo? Por quê? Porque quem é o dono deve se preocupar mais do que aquele que serve. Eu não sou o dono disso aqui. Então, se Deus é o dono, é Ele que vai ter que fazer algo para que as coisas caminhem para o lugar correto. Porque neste lugar existe um dono aqui. E esse dono não é o pastor Sandro. Esse dono é Jesus Cristo. Então a fé sobrenatural é reconhecer a autoridade de Jesus. E que eu não sou dono de nada. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Quando chegaram para Jó e disseram: Jó, morreu teus filhos, roubaram tua riqueza, tu está enfermo. E Jó só disse: Ele deu, Ele tirou. Bendito é o nome do Senhor. Ele é Deus. Sabe o que Jó estava falando? Jó estava reconhecendo que tudo que ele tinha não pertencia a ele, pertencia a Deus. Então o poder sobrenatural da fé é reconhecer Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. João capítulo 1, verso 10. Mateus 16 e 15 diz: E vocês? Perguntou Jesus: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado nem pela carne, nem pelo sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Quando nós entendemos quem é Cristo, quando nós reconhecemos quem é Cristo, nós se submetemos à autoridade dele. E a pergunta que eu faço para cada um de nós aqui nessa noite é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Talvez para você Jesus é aquele que vai fazer um milagre na tua vida. É um milagroso. É aquele que cura. É aquele que abre a porta de emprego. É aquele que restaura. Mas a pergunta é: e se ele não fizer nada disso para você? E se ele não abrir uma porta de emprego? E se ele não curar? E se ele não restaurar? Quem é ele para você? Por que é que você serve a ele? Você serve por aquilo que ele vai te dar? É a mesma coisa de você comparar Deus com o dono da sua firma. Eu preciso agradar esse dono, eu preciso trabalhar para ele, eu preciso fazer o melhor para ele. Por quê? Porque ele vai me recompensar com um salário no final do mês. Era aquilo que a gente sempre fala do filho pródigo, né? Aquele que saiu da casa e foi. E do filho que não era pródigo, o mais velho que ficou em casa, que servia ao pai, não pelo pai ser pai, mas servia o pai por aquilo que o pai poderia dar a ele. Porque o filho pródigo, ele simplesmente falou: não quero mais servir, e foi, caiu no mundo, se desgastou no mundo. Mas o filho que não era o pródigo, o filho mais velho, ficou em casa. E ele ficou em casa não porque ele amava o pai, mas ele ficou em casa por aquilo que o pai poderia dar para ele. Porque quando o filho mais novo voltou, quando o filho pródigo volta e o pai começa a fazer uma festa, o filho mais velho fica indignado. E na sua indignação, ele diz para o pai: olha pai, quanto tempo eu fiquei aqui te servindo e o Senhor nunca me deste nada. Tem gente dentro das igrejas que não passa de um filho mais velho, que serve o pai só por aquilo que ele pode dar,
quanto tempo eu fiz? Eu fui obreiro, eu fui pastor, eu fui ministro, eu fui aquilo, eu ajudei nisso, ajudei aquilo, e o Senhor não me deste nada. Quando o pai diz, você entendeu tudo errado, porque primeiro eu não queria que você ficasse comigo por aquilo que eu tenho para te dar. Melhor seria que se você pegasse igual o filho mais pródigo, pegasse o que eu tenho para te dar e fosse embora. Eu queria que você ficasse por mim porque você gostava da minha companhia, porque você me amava como pai, e você me amando como pai, você não precisa me pedir nada, porque tudo que eu tenho é teu. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, nós não precisamos pedir nada, porque quem pede é de fora. Se eu for na sua casa, para mim abrir a geladeira, você tem que autorizar, e olhe lá se eu vou abrir, porque eu não faço parte da sua casa, mas quando eu estou na minha casa, as minhas filhas, elas não pedem para mim para abrir a geladeira, elas não pedem para mim para abrir a despensa e pegar nada lá, porque elas sabem que tudo que tem lá é delas, mas elas não estão ali por causa do que tem na minha casa, elas estão ali porque são minhas filhas. E Deus quer que você entenda, que você o sirva a Ele, não por aquilo que Ele pode te dar. Não se alguém perguntar para você, quem é Jesus para você? Jesus é aquele que restaurou meu casamento, está errado. Jesus é aquele que abriu uma porta de emprego, está errado. Jesus é aquele que me curou, está errado. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele, é o meu Deus que eu amo, que eu sirvo a Ele. Se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele vai continuar sendo Deus. Que apesar de que aconteça qualquer coisa, eu amo tanto esse Deus, que eu sou capaz de dizer para Ele, Senhor, não importa o que aconteça, se eu estiver doente, se eu estiver desempregado, não importa o que aconteça, nada muda entre nós. Não importa se a geladeira estiver vazia, eu vou continuar sendo o pai das minhas filhas, nada vai mudar. Se a geladeira estiver cheia e elas puderem desfrutar daquilo que tem na geladeira, vão ser minha filha. Mas se estiver vazia, elas vão ser minhas filhas também, porque nada vai mudar, não é as coisas que mudam. Então nós temos que entender, meu irmão, que nada pode mudar no nosso relacionamento entre eu e Deus. Você tem coragem de falar essa oração para Deus? E dizer, repetir comigo, diga assim, Senhor, aconteça o que acontecer, nada muda entre nós. O Senhor continua sendo meu Deus. O Senhor continua sendo meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. O poder sobrenatural da fé é reconhecer Jesus Cristo. O poder sobrenatural da fé é aplicar a fé na palavra de Deus. Lucas 7:7 diz, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. O poder está na palavra de Deus, mas é a fé que extrai o poder da sua palavra. O poder está nesta palavra, na palavra de Deus, mas é a minha fé que extrai essa palavra e entra no meu coração, entra na minha vida e faz com que essa palavra ela se torne viva. Uma palavra que é só lida e não crida, ela não passa de uma palavra, mas uma palavra que é lida, crida, ela se torna algo sobrenatural na nossa vida, ela se torna vida, ela muda, quando a gente crê no sobrenatural da palavra de Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 diz, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao recebermos da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra do homem, mas segundo verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, o que crê. Aceitaram a palavra de Deus. A Bíblia diz que os tessalônicos aceitaram a palavra de Deus não como palavra do homem, mas como a palavra de Deus que atua de uma maneira eficaz naqueles que crê.
É por isso que algumas pessoas escutam uma palavra como essa e a vida é transformada. Por quê? Porque eles acreditam nesta palavra, não como palavra do pastor Sandro, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a gente crê na palavra, a gente caminha agindo pela fé. Eu estava esses dias aí, eu acho que eu posso falar, acho que não tem problema nenhum. Estava na casa de uma pessoa e ele estava ali querendo comprar uma casa, e de repente Deus direciona eles para passar perto de um lugar onde eles nunca passam. E aí ele passa numa casa, acontece que está ali venda, e ele encontra o dono ali naquele momento ali, e ele começa a negociar, e o negócio começa a enrolar. Mas Deus tinha falado no coração daquela pessoa, daquela família, que aquela casa ia ser deles. E o que eu mais gostei, quando a pessoa contou isso para mim, é que ele falou assim, que mesmo sem negócio nenhum fechado, negócio meio travado, diz que ele passava a noite, quando saía do culto, passava a noite e embicava perto da casa, como se fosse entrar, como se a casa fosse dele. Eu vou ter a experiência de embicar aqui na casa, como se a casa fosse minha, apertasse o botão, e a casa não era deles. Sabe o que é isso, irmão? É crer na palavra de Deus, é caminhar debaixo de uma autoridade de Deus. Eu gosto de conversar com pessoas que têm testemunho desse para contar. Não vai dar certo, mas Deus te vai no coração, e aí ele está lá. E aí ele passa, termina o culto, ele passa perto da casa, ele embiga como quem vai entrar. Não tem ninguém mesmo lá, ele embiga como quem vai entrar o carro. Essa aqui é a nossa experiência para a família, essa casa que Deus vai nos dar. E aí o negócio está travando, mas ele já tinha crido, já estava caminhando sobre a palavra de Deus. Aí de repente ele estava até já fechando, olhando uma outra casa para conseguir. Aí de repente o dono da casa que ele embicar falou assim: olha, eu vou fechar o negócio com você. Aí ele olha para a mulher: ó, deixa essa casa aí, que ninguém vai, a gente não quer ver, não, a gente vai para a nossa casa que Deus nos deu. Sabe o que é isso, irmão? É caminhar, é acreditar na palavra de Deus, é receber a palavra de Deus, é caminhar sobre a palavra de Deus. É aquilo que Paulo diz aos Tessalonicenses: vocês aceitaram não como palavra de homem, mas como a palavra verdadeira de Deus, que atua de uma maneira eficaz na vida daqueles que crê, daqueles que acreditam. Então, meu amado irmão, Deus tem muito mais para dar para a nossa vida, mas você tem que crer na palavra de Deus. Então a fé sobrenatural, ela é exercida quando você aplica uma fé na palavra de Deus. O que significa aplicar uma fé na palavra de Deus? Receber o discernimento e a direção dessa palavra, basear sua confiança nessa palavra, renovar sua fé nessa palavra, receber as armas para vencer as guerras espirituais nessa palavra, para que a gente possa viver uma fé sobrenatural. Terceiro, nós devemos estar sujeitos à autoridade de Jesus. Lucas 7:8 diz: pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Diga a esse vai e ele vai, diga ao outro venha e ele vem, faça isso e ele faz. Devemos estar sujeitos à autoridade de Jesus. Atos 3:16 diz: pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem. Então, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos estar sujeitos à autoridade de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus. Pedro diz para Jesus, quando Jesus disse para ele caminhar sobre aquela tempestade sobre o mar, Pedro começa a caminhar sobre a palavra de Deus. Quando eles passam os dias pescando e não conseguem nada, Jesus disse: olha, vai um pouquinho mais fundo, joga de dia, joga a rede para o lado direito
E Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós sabemos que peixe se pesca à noite. As melhores pescarias são feitas à noite. Mas, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que ele lança a rede e pega tanto peixe a ponto da rede quase se rasgar. Sabe por quê? Porque Pedro estava entendendo que tudo acontece na nossa vida quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, quando nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. E não adianta, amado, dizer: mas eu acho que não é assim, eu não acredito desse jeito. Deus pouco se importa aquilo que você pensa acerca da sua palavra, porque o que eu penso acerca da palavra de Deus não vai mudar aquilo que Ele deixou para ser. Por isso que alguns assuntos as pessoas perguntam: pastor, o que você acha disso aqui? Não acho nada. Mas qual que é a sua opinião? Eu não tenho opinião, a minha opinião é a mesma de Deus, é isso, 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 a mesma opinião. Por quê? Porque eu estou caminhando debaixo de uma autoridade, eu estou caminhando debaixo de uma palavra. Eu aceito a autoridade de Jesus Cristo sobre a minha vida, eu aceito a autoridade de Jesus Cristo sobre esta igreja. É por isso que Deus tem abençoado tanto essa igreja, tem abençoado tanto a sua vida, porque dia após dia nós procuramos caminhar debaixo da autoridade de Jesus e debaixo da autoridade da palavra de Deus. Se você caminhar debaixo da autoridade de Jesus, você vai viver uma fé sobrenatural. Quando Josué começa a caminhar, quando Deus diz para ele: olha, onde você pisar a planta dos seus pés, estarei contigo. Cada passo que Josué vai dando, debaixo da palavra de Deus, o milagre vai acontecendo. Muralhas vão caindo, inimigos vão sendo derramados por terra. O sol vai parando do lado, a lua vai parando do outro. Milagres extraordinários. Por quê? Porque quando a gente começa a andar sobre a autoridade de Cristo e sobre a palavra de Deus, os milagres começam a acontecer na nossa vida. Quer viver uma vida de milagre, irmão? Comece a deixar Deus ser a autoridade sobre a sua vida. E quando a gente diz que Deus é autoridade sobre a nossa vida, é autoridade sobre tudo, irmão. É autoridade sobre a nossa vida, é autoridade sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o nosso bolso, sobre o nosso dinheiro, sobre tudo aquilo que a gente tem. Quando a gente entrega toda a nossa vida debaixo da autoridade de Cristo, o sobrenatural de Deus começa a acontecer na nossa vida. Aleluia! Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Fique de pé. Fecha teus olhos neste momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é fiel, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, Pai. Nós queremos andar debaixo da tua autoridade. Queremos andar conduzido pela tua palavra. Então que o Senhor nessa noite possa abençoar a nossa vida. Fale com Ele. Aleluia. E o ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero nessa noite agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pelos pastores que estiveram aqui durante o dia inteiro, pelo ministério de louvor abençoado, por a vida de cada irmão, o pessoal do áudio, visual, da fotografia,
Que Deus continue abençoando os obreiros que fizeram isso maravilhoso. Que você tenha uma semana exponencial, uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana que você vai romper em fé, em nome de Jesus, porque você vai sair daqui caminhando sob a palavra de Deus. Aleluia, milagres vão acontecer na tua vida. Você crê nisso, amém? Estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos nesta noite. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa, meu Deus, a tua igreja nessa noite, Pai. Estende as tuas mãos, Senhor, e que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Que você diga amém. Uma semana de vitória, semana abençoada para você. Vai na paz.